Mateus 18:15, e diz o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a disciplina eclesiástica. E faz parte, está dentro dessa questão do assunto de nós sermos igreja do Senhor. E eu quero começar aqui trazendo uma breve explanação de algo que nós pesquisamos, e diz o seguinte: a disciplina eclesiástica é um ato de amor, zelo e proteção a toda a membresia, a toda a igreja. É a manifestação do amor a partir da correção. E ela visa preservar o amor de Deus diante do mundo, visa preservar a santidade da igreja no meio da congregação e constitui-se em clara obediência aos conselhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também, especificamente dos textos que eu provavelmente usarei aqui, do apóstolo Paulo. Então, a disciplina eclesiástica, ela existe, ela é bíblica, ela precisa ser praticada. E a gente está falando isso por quê? Porque muitos de nós não temos a noção de que ela exista. Muitos de nós ouvimos pouco falar sobre ela. Mas, por exemplo, aqui ela é praticada já há muito tempo. Talvez, por isso que a gente está trazendo isso aqui, para elucidar para você, igreja, de que a disciplina dentro da congregação, ela já vem sendo aplicada. Hoje mesmo eu levantei bem cedo e comecei a me lembrar de algumas coisas que vieram acontecendo ao longo do período que eu estou aqui. E ela já vem sendo aplicada. Só que talvez alguns dos irmãos, às vezes, veem alguma situação acontecendo, ocorrendo, e ficam, e não compreendem. Então, eu creio que a preocupação é elucidar para todos, que é algo bíblico, que é um ato de amor para com aquele que é disciplinado, é um ato de zelo para todo o corpo de Cristo e obediência, e clara obediência ao Senhor Jesus, às suas determinações. Então é de suma importância a gente compreender isso. E para que a gente possa compreender a questão da disciplina, é importante também nós compreendermos, irmãos, o tema dessa série, ser igreja. Porque para que nós possamos nos submeter à disciplina, quando necessária, nós precisamos compreender o que é ser igreja. E, infelizmente, hoje, num contexto geral, muitos não conseguem compreender o que é ser igreja. Muitos têm uma visão um tanto quanto distorcida do que é ser igreja, talvez por ouvir pouco falar sobre a disciplina. Muitos não conseguem. A igreja do Senhor, ou melhor, a igreja local, é um local onde as portas estão abertas,
É um local onde as pessoas podem entrar, podem chegar, porém não é um local onde as pessoas, inclusive nós, podemos fazer qualquer coisa que nos dá na telha. Não. Existem padrões a serem seguidos. Embora tenhamos nos voluntariado a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja local, onde há um governo humano, ser humano à frente, embora tenhamos nos voluntariado, embora tenhamos sido plantados pelo Senhor, e mesmo, eu vim e eu escolhi me submeter, sim, mas ainda assim, nós precisamos andar em conformidade, em primeiro lugar, com o que rege a palavra, em segundo lugar, com aquilo que a igreja estabelece. Quando eu escolho estar numa igreja, numa congregação, é como se eu tivesse firmando uma aliança, irmãos, com a liderança, com o governo daquele local e com a membresia daquele local. É por isso que eu não posso ficar... eu gosto mais do irmão e gosto menos... Não, quando eu escolho estar no local, quando eu entendo que o Senhor me plantou no local, eu preciso amar a todos. Eu preciso estar preocupado com todos, com o todo, não é só com um. Embora é natural que nós possamos nos identificar um pouco mais com uns do que os outros, mas nós devemos amar a todos. Nós devemos congregar, ter em mente que congregamos com o todo, não com apenas aquele grupo. Mas ele não faz parte do meu grupo, ele não faz parte do encontro no lar que eu participo, por exemplo. Ele não faz parte do grupo de evangelismo que eu participo, não tem problema. Mas ele é corpo de Cristo, ele é um membro do corpo de Cristo, é a igreja também. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que a igreja é um lugar onde há disciplina, onde há orientações que precisam ser seguidas. Embora você venha de uma forma voluntária, ao se tornar membro, há deveres. Você tem direitos, mas há deveres também a serem cumpridos. E é importante nós compreendermos isso, para que tenhamos uma vida saudável. E, entendendo isso, eu não posso andar de qualquer maneira aqui dentro e principalmente lá fora. Eu não posso me comportar de qualquer maneira aqui dentro e principalmente lá fora. E uma vez que eu firmei uma aliança, em primeiro lugar, com o Senhor, e a partir dessa aliança firmada com o Senhor, estando numa igreja local, aquilo que eu faço lá fora é da sua conta, sim. Aquilo que você faz lá fora, tendo firmado uma aliança como membro da igreja local, é da minha conta, sim. É da conta do outro, sim. Eu não digo a questão da vida privada, mas a sua vida como um cristão é da minha conta, sim. É da conta do outro, sim. Nós somos membros uns dos outros. Somos a igreja do Senhor, a igreja local. Eu tenho sempre repetido esse termo aqui, igreja local, para tratar de nós aqui. Existem outras igrejas locais, existem outros irmãos, sim, mas nós estamos procurando tratar com cada um de nós aqui, como igreja local. Então, é da minha conta. Por isso que há a disciplina. Então, é importante a gente compreender que ser igreja não é apenas vir, mas é se comprometer. Assim como nós nos comprometemos com o Senhor, quando nos convertemos a Ele, nos comprometemos com o Senhor através da igreja local, irmãos.
onde há um governo humano, onde há pessoas, onde em alguns momentos aparecem problemas, sim, já falamos sobre isso. Mas tudo isso serve para que nós venhamos a crescer, amadurecer, praticar o ensino de Jesus. Quando os problemas aparecem, é uma riquíssima oportunidade para nós praticarmos os ensinos de Jesus, para nós desenvolvermos o dom que cada um de nós recebeu, para nós praticarmos a oração, o perdão, o amor. É uma riquíssima oportunidade, não para apontar. E quero deixar muito claro que o que diz respeito à disciplina eclesiástica não é para apontar, é para trazer para junto, é para demonstrar amor, é para corrigir em amor, para que todos cheguemos juntos naquele grande e glorioso dia. Esse é o objetivo. Amém? Adiantei algumas coisas aqui, mas vamos lá. Ainda não vamos entrar no texto em si, pelo menos nesse momento. Eu já falei, de um pouco do que é ser igreja, já pulei essa parte, então acabei falando bastante aqui. 2. A disciplina e seus propósitos. O primeiro propósito da disciplina eclesiástica é o propósito formativo ou preventivo. E o segundo é o corretivo ou o interventivo. A gente vai ver isso aqui agora. Por exemplo, a disciplina formativa é aquela que se antecipa ao problema, vamos dizer assim. Abra, por favor, em Efésios, no capítulo 4, versículo 17. E diz assim, Efésios 4, 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam retiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu li um pouquinho rápido, porque existem outras referências também. Então, o que significa a disciplina formativa? Ela inclui o ensino preventivo e direto das verdades bíblicas. E ela vem por meio de quê? Sermões, do que está acontecendo agora, ensino da palavra, de uma conversa em particular com uma pessoa, com um irmão. E sempre visando a piedade, usando a piedade, o amor, se colocando no lugar do outro, sempre usando esse modelo.
num aconselhamento, por exemplo. E tudo isso visa evitar que a igreja permaneça no pecado. Então, essa modalidade da disciplina formativa, né, ou preventiva, é isso. Por isso que eu disse que aqui já acontece. E é apenas para que você tenha noção, quando vem uma palavra tratando de algum assunto, de algum pecado, fofoca, fornicação, mentira e tantos outros, né, sendo nós, a igreja sendo confrontadas, nós estamos sendo disciplinados. Todas as vezes que somos confrontados pela palavra de Deus, independente de quem esteja aqui, nós estamos sendo disciplinados, irmãos. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de olhar para nós mesmos. Para nós mesmos e analisarmos o estilo de vida que a gente leva. Se é um estilo de vida realmente pautado na palavra. Porém, existe um momento em que, ainda que seja utilizado essa disciplina formativa ou preventiva, às vezes é necessário que haja a disciplina corretiva. E quando é que isso acontece? Quando nós pregamos a palavra, quando nós ensinamos, quando nós conversamos em particular, e ainda assim não há a mudança, e ainda assim não há o arrependimento daquela situação para o qual está sendo tratado. E ela é usada quando surge o problema de membros por causa da falta de arrependimento ou por ensinamentos errôneos. Essa disciplina busca a recuperação do faltoso, demonstra zelo e cuidado por ele e por todo o corpo. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos os entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou o tal nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Essa é a segunda parte da disciplina corretiva. Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama
desde cedo o corrige ou o castiga. A pessoa envolvida em um pecado aparente foi confrontada em particular, como a Escritura nos orienta. Mas essa pessoa se recusa a abandonar o seu pecado. E quando essa pessoa se recusa a abandonar o seu pecado, é uma indicação para nós. E que indicação é essa? Que ela valoriza mais o pecado do que a Cristo. A única exceção a isso é que quando o pecado é tão sério que imediatamente põe em questão a validade da profissão de fé em Cristo feita pelo indivíduo. Existem situações em que a pessoa vive fazendo determinado tipo de coisas que ela diz com as suas atitudes que a profissão de fé que ela deu diante da igreja, por exemplo, é nula. Não existe. E nesses momentos, irmãos, é importante o governo da igreja agir. Nesse momento é importante agir, e de que forma? Da forma como eu tenho dito, com amor, orientando, tratando, trazendo para perto. Há muitos anos atrás, esse assunto aqui já foi tema de muitos debates, há algumas décadas, porque aconteciam muitos excessos. Havia muito problema em relação à forma como o governo da igreja local tratava em alguns lugares. Porém, se ainda assim esse irmão ou irmã não quiser mudança, ela não pode ser considerada um membro da igreja local. Nós devemos levar, digamos, até a última instância, a nossa atitude de trazer para perto. Nós devemos, o governo da igreja local precisa trazer. E não é uma coisa que deve ser trabalhada de uma forma rápida, mas com muita oração, jejum. E não apenas uma pessoa deve conduzir isso, até para a segurança. Então, no caso aqui da nossa congregação, os pastores, não o pastor, mas os pastores precisam, se houver alguma necessidade, estar em oração. Se chegar nesse ponto, né, daquela pessoa que não quer se arrepender, que não quer mudança e continua trazendo um mau testemunho, é necessário que os pastores se reúnam e tratem desse caso e orem e vão até essa pessoa e exortem ela em amor, mostre para ela a necessidade de conserto. Irmãos, vocês lembram de Jonas? Jonas estava em completa desobediência ao Senhor. E o que foi que ele fez? Ele tentou fugir da presença de Deus. E o que aconteceu? Ele tomou uma embarcação para um lugar contrário. E o que aconteceu com aquela embarcação? Foi envolta em meio a uma grande tempestade. Por causa de quem? De Jonas. O pecado é como se fosse o fermento no meio da igreja. Nós não podemos tolerar o pecado no nosso meio. Não podemos. O pecado é como se fosse um câncer, que depois de um período sem ser tratado, faz o que se chama metástase. E o que é a metástase? Ele está num lugar e ele não é devidamente tratado,
e por não ter sido devidamente tratado, ele acaba se espalhando. Eu não me lembro com exatidão agora, 30 e poucos homens morreram durante o governo de Josué, por causa do pecado de um homem chamado Acã. Se não me falha a memória, 32 homens morreram num combate. E por que eles morreram? Quando, humanamente falando, a vitória já seria certa. Pecado. Um homem pecou e ficou quietinho. E houve consequências para todo o arraial do povo de Deus. Por esse motivo, quando é sabido por nós, quando é notório que há um problema, nós precisamos tratar. Isso é a disciplina eclesiástica. É importante que nós venhamos a tratar. 3. Não julgueis. Não há como pregar a verdade sem confrontar a mentira. Enquanto Jeremias chamava o povo ao arrependimento, Ananias, o falso profeta, falava ao povo as mensagens que eles queriam ouvir. Não podendo destruir os argumentos daqueles que pregam a verdade, a turma do não julgueis desvia a atenção do argumento para o argumentador, taxando-o de sem amor, para que assim os argumentos, ainda que verdadeiros, sejam desconsiderados. As decisões da igreja feitas a respeito do comportamento permitido ou inaceitável refletem decisões já feitas por Deus nos céus. Quando a igreja cumpre a palavra, a decisão que o governo da igreja toma, daquele que não quer ser igreja, daquele que não quer o conserto, a decisão que o governo da igreja toma, ao não considerar aquela pessoa mais como membro daquela igreja, na verdade, irmão, já aconteceu, espiritualmente falando. Então, na verdade, o que está sendo feito, isso quando é feito mediante a palavra, já foi feito, já está sendo tomado. Porque Deus vê todas as coisas. A Deus ninguém engana. De Deus ninguém esconde nada. De Deus ninguém esconde nada. Então, quando ou se a igreja precisar tomar uma decisão bíblica pautada na palavra, é importante que nós saibamos que isso já aconteceu no reino do Espírito. Se for feito mediante a orientação da palavra de Deus. Nós só estamos concordando com aquilo, nós só estamos obedecendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Aquilo que já foi estabelecido. Porque como é que pode, que comunhão há entre trevas e luz? Não há nenhum tipo de comunhão. Não pode haver nenhum tipo de comunhão. Logo, não pode haver irmãos no nosso meio vivendo na prática do pecado. É diferente de alguém que erra. Você consegue compreender isso? É diferente de alguém que tropeça e vem e fala, olha, eu errei, estou ferido, estou machucado. É diferente. Mas existem irmãos, existem pessoas que insistem e que perduram em viver como se estivessem no mundo. Como se estivessem vivendo sob as leis do mundo. E isso nós não iremos tolerar. Nós não podemos tolerar como igreja do Senhor. Justamente para preservar a pureza. Justamente para preservar a santidade da igreja. Jesus pagou um alto preço, foi preço de sangue.
E a própria palavra nos exorta a sermos santos, como Ele é santo. Não é a obra, não é coisa do pastor Júlio, não. É algo que a palavra nos mostra, que a palavra nos ensina. Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É muito importante nós agirmos com amor, nós agirmos como se fôssemos nós mesmos do outro lado. É muito importante isso. Isso traz temor. Isso traz segurança para nós. Agora, em tópico 5, ou melhor, tópico 4, qual a importância da disciplina? A gente já tem falado aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a importância da disciplina. A santidade no meio da congregação. O amor ao Senhor, o zelo pelo chamado, o zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo corpo do Senhor, pelo corpo de Cristo, o zelo pela vida de cada um irmão. Qual a importância da disciplina? Ela glorifica a Deus, pois a igreja reflete o caráter santo dele em um mundo completamente caído. Deus tanto é misericordioso como também é santo. Negligenciar qualquer um dos aspectos do seu caráter é distorcer a sua imagem e mentir a seu respeito. Irmão, e quanto ao texto que você leu? 5. Como agir? A gente entra nele agora. Versículo 15. Volta lá em Mateus, capítulo 18, por favor. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, a primeira coisa que nós precisamos, depois de ter discorrido vários pequenos tópicos aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer, de uma forma, por exemplo, uma forma individual. Imagina que você tenha se deparado com um irmão ou uma irmã, estou citando um exemplo, que não esteja vivendo em conformidade, e você percebe isso, em conformidade com a vida cristã, com a nova vida de Deus. O que é que você precisa fazer? Espalhar para os irmãos? Não. O texto aqui é claro. E já lemos algumas passagens aqui, a gente só não se deteve tanto nelas, por conta do tempo que a gente tem. Porém, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Eu, por exemplo, Júlio se deparou com alguém vivendo, andando de uma forma
em que desabone a sua conduta diante do Senhor. Eu vou amorosamente até essa pessoa, pedindo direção ao Senhor, e vou conversar com ela. É isso que o texto está dizendo aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Isso serve tanto para algo pessoal, quanto no contexto da comunidade, da igreja. Tanto serve se o irmão te ofendeu, por exemplo, te feriu de alguma forma, quanto se você vir um irmão que faz parte da sua comunidade local, de você ir até ele e com um espírito de mansidão tentar trazê-lo para perto, não afastá-lo. De que forma? Uma forma sábia, bíblica, apontando para esse irmão ou para essa irmã o mal que aquela atitude dele traz para ele mesmo e para toda a igreja. Tentando mostrar para ele que, uma vez que ele é um membro do corpo de Cristo, as atitudes dele, que acabam desabonando a sua própria conduta diante de Deus, também afeta a comunidade local, a igreja local, na qual ele ou ela pertence. E orar com essa pessoa, demonstrar amor por ela, não é um ato de acusação, irmãos, mas é um ato de amor, é trazer para perto. Jesus fez isso. É um ato de amor, é tentar trazer para perto. Está vendo alguém errando? Traz para perto de você. De repente é Deus te dando uma oportunidade para cuidar dessa pessoa. Puxa, mas ele vacila tanto. E você? E eu? E o Senhor tem me ensinado isso, louvado seja Deus. Dia desses eu fiquei no telefone, meu Deus, era o meu dia de fazer algumas coisas em casa. E de repente eu começo a conversar. E eu, ai Senhor, novamente. E gente, como tem sido maravilhoso expor o amor do Senhor, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, entender a fraqueza do outro, como tem sido, e ministrar sobre a vida daquela pessoa, orar com ela, e quando se pode, dar um abraço nela, quando ela está perto, dar um abraço. Olha, eu não vou desistir de você, eu não posso desistir de você, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de cada um de vocês, irmãos. Lembra do modelo que Paulo traz para nós, corpo. O corpo pode andar mutilado? Pode. Mas vai ficar faltando alguma coisa. Vai ter alguma debilidade. É por isso que eu não posso. Eu disse para esse irmão, eu não posso desistir de você. Ele chegou, me perdoa por eu estar dando trabalho. Eu falei, não, meu irmão, você está me dando a oportunidade de crescer, de exercitar a palavra, de exercitar a compaixão. Como tem sido maravilhoso. Como tem sido maravilhoso lutar contra o pecado na vida de algumas pessoas. Como tem sido maravilhoso ser um instrumento do Senhor. E é isso que Deus chama cada um de nós para fazer. Se você se deparou com uma situação, eu creio que é Deus apontando para você, olha, para você cuidar. Não apontar. Apontar é fácil, irmãos. Para você tratar, é para você cuidar. Versículo 15. Conversar a sós.
É possível que ela não tenha noção de que determinada prática seja pecado, ou que ela tenha agido sem pensar. Nossa atitude de submissão e de amor pode ajudá-la a se arrepender e pedir perdão. Nossa procura pelo transgressor deve ter sempre o objetivo de ganhar nosso irmão e não a discussão. É o que nós estamos falando aqui. Ao procurá-lo, é necessário ter um espírito. A gente está batendo muito nessa tecla que é muito importante. Ao procurar, é necessário ter um espírito manso e gentil, tentando ajudar com todo o amor, com sabedoria, da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar dessa pessoa. E um versículo que eu já li aqui, em Gálatas 6:1, a palavra corrigir é um termo médico que tem o significado do reparo de um osso fraturado. Gálatas 6:1, que nós já lemos aqui. Ou seja, como é que você repara um osso fraturado? Você pega de qualquer jeito alguém que está com uma fratura? Ou pega com cuidado, com jeito, com técnica? Quem já teve alguma fratura aqui? Eu já tive luxação. E se você mete a mão de qualquer jeito, dói horrores. Então, o corrigir aqui, que nós precisamos fazer, é com todo zelo, com todo cuidado, como se fosse comigo mesmo, com a gente mesmo, como se fosse você que tivesse cometido aquela transgressão. Eu preciso tratar como se fosse eu que tivesse cometido aquela transgressão. Então, com todo cuidado, com todo zelo. Versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Tópico 2. Próximo tópico, pedir ajuda aos outros. Eu coloquei aqui como pedir ajuda aos outros, esse versículo 16. É mais um passo em rumo da paz. É mais um passo. Se o tete a tete, se o a sós não resolveu, qual é o próximo passo? É tocar trombeta? Não. Porque se eu toco trombeta, estou entrando em pecado. Aliás, se eu no primeiro momento estou errando, no versículo 15, se eu vejo uma situação de pecado, que desabona a conduta daquela pessoa diante de Deus, e eu já saio tocando trombeta, eu estou errando, irmãos. Olha a orientação da palavra, chama aquela pessoa a sós, que é o primeiro versículo 15 aqui que a gente leu. E agora, conversou com a pessoa, e a pessoa se demonstrou convicta daquilo que ela está fazendo. Não, é assim mesmo, vai ser assim mesmo, Deus sabe a desculpa é sempre essa: Deus me conhece, Deus sabe de todas as coisas. Aí você passa para o segundo passo, que é o versículo 16 que a gente acabou de ler agora. Pedir ajuda aos outros. Que outros? É qualquer pessoa? Não. É qualquer irmão? Não. Se foi algo particular, se foi algo que aconteceu com você, entre você e aquela pessoa, tentou resolver, não conseguiu, procura um irmão que você percebe que é um irmão piedoso, um irmão conhecedor da palavra, e tenta conversar novamente. Ou procura o pastor da igreja. Já aconteceu. Inclusive foi comigo, eu posso falar que foi comigo. O irmão tentou, não houve êxito, e depois nosso pastor Alan esteve comigo e com outro irmão conversando ali fora, e foi uma maravilha, uma bênção. O Espírito Santo agiu, irmãos. Aconteceu comigo. Foi exatamente assim. O irmão tentou conversar comigo,
Eu falei, tudo bem, mas não estava tudo bem. E ele provavelmente procurou o pastor, falou com o pastor, marcamos, falei, não, tudo bem. Sentamos ali fora, pastor Alan foi usado por Deus e graças a Deus o problema foi embora. O mal foi arrancado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por isso que eu disse que aqui isso já acontece. O que está sendo feito aqui é trazer a memória dos irmãos, é trazer a consciência dos irmãos que isso já acontece. E para que todos nós fiquemos cientes disso. Então, foi muito importante aquele momento ali fora, para mim. Eu estava tendo essa dificuldade. Não estava conseguindo. Mas aí Deus usou o pastor Alan para falar comigo e com outro irmão. E o problema foi embora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então é de suma importância. Está com um problema com alguém, tentou resolver e sentiu, falou, a pessoa, não, tá bom, eu te perdoo. Mas ainda assim você sentiu que a situação não é aquela situação ainda, chama o pastor. Pastor, relata o fato. Está acontecendo, essa situação aconteceu. Já fui até o irmão ou a irmã, já tentamos conversar, mas eu sinto que ainda não tá legal. Ou eu não estou conseguindo resolver a situação sozinho, só eu e a pessoa. E com certeza o pastor vai te ajudar. O que a gente não pode fazer, irmãos, é ficar com pendências com o nosso irmão, lembrando que somos um só corpo. Então a gente não pode ter pendência com ninguém. É importante a gente tratar qualquer problema. E eu louvo a Deus, irmãos, por conta disso. Louvo a Deus. E às vezes a gente até descobre, às vezes a gente pode ter feito alguma coisa, ou a pessoa pode ter interpretado de uma forma. A gente foi tratar uma determinada situação, e chegando lá eu me deparei com uma outra situação em que eu estava envolvido. E o que eu fiz? Puxa vida, eu não sabia. Você me perdoa? No mesmo momento em que eu ouvi, as lágrimas vieram nos meus olhos, eu falei, olha, a minha intenção não foi essa. Você me perdoa? Porque naquele momento eu não percebi. Isso pode acontecer? Sim, pode. Eu falei, olha, e eu expliquei, o que havia acontecido e do porquê aquela atitude havia sido tomada. Eu nem sabia. Mas naquele dia ali, naquele momento, foi muito, muito importante que aquela pessoa abrisse a boca para dizer, olha, e eu, na mesma hora, eu me entristeci e eu falei, olha, você me perdoa? Eu fiz aquela situação, eu tomei aquela atitude por conta disso. E foi maravilhoso também ali naquele lugar. Deus agindo, Deus tratando. E o diabo sendo envergonhado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15 diz, uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. 2 Coríntios, Paulo relembra essa passagem, ele diz, é a terceira vez, 2 Coríntios 13, 1, é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. O pecado que não é tratado com honestidade sempre se espalha. Aquilo que poderia ser tratado em particular ou com no máximo 2 ou 3 testemunhas ganha um vulto maior se ele não for tratado. E esse é o perigo de nós não tratarmos. Não é de se admirar que Jesus e Paulo, que são os textos que a gente está usando aqui, usei Pedro também, e tenham comparado o pecado ao fermento, pois cresce rapidamente. Então é importante, irmãos, nós fugirmos de toda a sorte de aparência do mal. Amém? E agora, versículo 17, que eu intitulei como
comunicar à igreja. Versículo 17 declara: e, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ao não obter êxito na primeira e segunda tentativas de reconciliação, de paz, a primeira atitude que o governo da igreja deve tomar: entrar em profunda oração, jejuar. Primeira atitude. E depois, qual a próxima atitude? É tratar essa pessoa como alguém que não faz parte da comunidade. Porque a ovelha é tratável, a ovelha é ensinável, bode não. Bode não é. Aquilo que começou como um problema particular, agora precisa ser aberto a toda a igreja. É o que o texto está dizendo aqui. Precisa ser aberto a toda a igreja. Para que fujamos da aparência do mal. Assim como as crianças, nossos filhos, precisam ser disciplinados, aquele irmão impenitente também precisa ser disciplinado. E essa disciplina precisa ser aplicada caso essa pessoa não compreenda o ato dela que desabona a conduta dela diante do Senhor e diante da comunidade local. Se o erro chegar ao conhecimento de toda a igreja, e mesmo assim o ofensor não mudar de ideia nem se arrepender, deverá ser disciplinado. Não deve ser mais tratado como um irmão espiritual, pois, com sua própria atitude, abriu mão dessa posição. Será tratado como alguém de fora. Agora preste atenção nisso aqui. Porém, amado ou amada, mas sem a devida comunhão com os demais. A pessoa que não quer se arrepender, não quer mudar o seu padrão de vida pecaminoso, ela não pode ser tratada como um membro do corpo de Cristo. Porém, irmãos, é uma pessoa que deve ser amada. É uma pessoa, não é aquela pessoa que, eu já ouvi alguns casos de que você vê, não é uma pessoa que está impedida, inclusive, de entrar aqui dentro, não é. Ela deve ser amada, ela precisa ser amada, ela deve se sentir amada, porém, não será tratada como membro do corpo de Cristo. Porque ela mesma está assumindo isso com a sua atitude. Foi por isso que eu pedi para que os irmãos permanecessem. Porque existem vários casos em que isso, se não houver um devido arrependimento, precisa ser trazido para a igreja, para que venhamos a evitar a aparência do mal. E qual é a duração dessa disciplina? Quanto tempo deve durar essa disciplina? 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Quanto tempo deve durar essa disciplina? O irmão se arrependeu? Então acabou a disciplina. Não é assim que acontece quando a gente erra diante do Senhor? A gente não dobra os nossos joelhos e pede perdão ao Senhor? E você sente o perdão de Deus? Não é assim? Então recebe de volta. Se chegar, eu espero que nunca aconteça com ninguém aqui, de coração, irmãos. Se chegar a esse extremo da pessoa não se arrepender, e ela não fazer mais parte do corpo da membresia da igreja, e se daqui
Vamos usar um exemplo. Uma semana depois, ela vem, olha, eu já resolvi a minha situação, eu já acabei com aquele problema, eu preciso retornar. Irmãos, é algo maravilhoso a gente vê o Espírito Santo agindo. Quem sou eu para dizer que ela não pode? Quem é qualquer um de nós para dizer, não, você não pode participar da... Claro que pode! Deus é amor. E o que Deus espera de cada um de nós é realmente isso. É essa atitude de reconhecimento da nossa miséria. Eu me emociono porque eu me lembro de mim. Embora eu vivesse de uma forma oculta, e não tem como julgar algo que é oculto, amém? Não tem como. Deus me perdoou. Então quem sou eu para dizer, não, você nunca mais entra aqui? Quem sou eu? Se o próprio Deus me recebeu, eu sendo um hipócrita, pecador, Ele me recebeu de volta. Assim como também o filho pródigo foi recebido com festa, com alegria. Da mesma forma, se algum dia nós chegarmos a esse patamar aqui e alguém precisar ser desligado e se arrepender e quiser voltar, nós receberemos com braços abertos. Porque é esse o modelo que Jesus tem nos ensinado. E é por isso que nós estamos falando que a disciplina é um ato de amor, é um ato de preocupação, é um ato de zelo, tanto para com a igreja, quanto para com aquele que recebe a disciplina. A intenção não é lançá-lo para fora, não é colocá-lo no inferno, é para que essa pessoa, se chegar nesse extremo aqui do versículo 17, dela não entender, dela não se arrepender, a intenção é que ela caia em si do erro que ela fez. Que ela se lembre, puxa vida, na casa do Senhor era tão maravilhoso. Sendo parte integrante ali dos irmãos, era tão maravilhoso, que ela caia em si, que ela reconheça a sua miséria e que retorne correndo para os braços do Senhor. Essa é a intenção. Não é afastá-la, não é expulsá-la. De forma alguma, mas existe um momento em que nós, o governo da igreja, tem que agir, irmãos. Assim como existem momentos em que o pai precisa agir. Cadê meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, meu. Não estou entendendo nada não, né? O relato de ontem, que maravilha. Assim como o pai precisa agir, em alguns momentos, irmãos, eu tive que agir com a minha filha. Alguns momentos eu tive que agir conforme a palavra. Por exemplo, em Provérbios. Aquele que ama o seu filho não lhe poupa a vara. Existiram momentos em que eu precisei não poupar a vara com a minha filha. E isso foi um ato de amor. Foi um ato de zelo, de cuidado para com ela. Da mesma forma, com aquele que tentativas após tentativas não se arrependem, o governo da igreja precisa agir. O governo da igreja precisa agir. A gente já está finalizando. E de que forma, e quais são os critérios para que o governo da igreja venha a agir? Que tipo de critérios serão utilizados? Quanto tempo essa pessoa tem de cristianismo? Se é novo convertido, se não é? Quanto da Bíblia essa pessoa compreende? Se ela admite o pecado ou não? Se ela parece constrangida pelo pecado ou apenas por ter sido descoberta? Se essa pessoa parece ensinável ou não. Se ela está aberta à correção ou não. Se ela tenta se justificar pelo erro que ela cometeu. Se ela se defende, não, eu fiz isso porque porque fulano de tal fez isso, ou porque a minha esposa deixou de fazer isso, ou porque o meu cônjuge deixou de fazer isso. Ou porque, enfim, tantas desculpas que aparecem.
se essa pessoa possui antecedentes que tornam o pecado atual mais provável de acontecer. Tem gente que tem histórico de erros. Aí está numa igreja, erra lá. Aí procura uma outra. Aí ou permanece no mesmo erro ou começa a praticar outro erro. Então tudo isso é levado em conta. São levados a pecar por outros ou levam outros a pecar? Então são esses alguns, não todos, dos critérios. Porém, irmãos, é importante também salientar, falando sobre isso aqui, que a disciplina ela é personalizada e situacional. Por quê? É de acordo com aquela determinada situação e com a pessoa, dentro desses critérios que a gente falou. Não é uma regra. Quem fez esse tipo de erro vai pagar dessa forma. Não é assim. Não deve ser assim. Quem cometeu esse tipo de outro erro aqui tem que pagar dessa forma. Não é assim. A gente precisa ouvir. A gente precisa compreender do porquê está acontecendo aquilo. Ouvir é a melhor coisa que tem, irmãos. Ouve. Ora, e depois age, se precisar agir. Para finalizar, cuidado para a disciplina. Eu já comentei aqui, mas vou falar novamente. A pluralidade no governo da igreja para a aplicação da disciplina eclesiástica. O que é pluralidade? Pastores, no nosso caso aqui, pastores tratando disso. Por quê? Primeiro, vou falar de mim. É proteção para mim. Pedir ajuda ao pastor Alan e convocar pastor Geraldo, pastor Marconi e relatar para eles o fato ocorrido. Por quê? Porque pode ser que estou me usando como exemplo, pode ser que eu, acalorado com aquela situação, eu possa agir de uma forma equivocada. Então, é proteção para mim mesmo, transmitir aquele problema quando chega nesse ápice final do versículo 17, de chamar, pedir ajuda ao pastor Alan, de falar com o pastor Geraldo, falar com o pastor Marconi, a gente sentar, orar, pegar a palavra novamente, conversarmos a respeito do que está acontecendo, para só então, mediante aquilo que vai ser dito entre nós agirmos. Para que seja evitado exatamente um excesso ou um equívoco na aplicação da disciplina, se for necessária. Que pode ser que eu esteja enxergando por um prisma e o outro pastor, não, meu irmão, peraí. Você já pensou nisso? Rapaz, eu não tinha pensado nisso antes. Então, vejam como é importante a pluralidade, ou seja, os irmãos, o governo da igreja tratando do problema. Conclusão. Precisamos discutir, ou melhor dizendo, antes da conclusão, precisamos discutir a disciplina em conjunto para nos proteger de questões pessoais e erros na aplicação da mesma. Agora sim, a conclusão. Não podemos esquecer que a humildade vem antes da honestidade. Um cristão orgulhoso não será capaz de falar a verdade em amor, pois usará o erro do irmão como arma de combate e não como instrumento para edificação do mesmo. Se um irmão é culpado de pecado repetidas vezes, sem dúvida encontrará a força e o poder de que precisa para vencer esse pecado, se receber os estímulos de irmãos amorosos e piedosos. Agora, a outra parte. Ao condenar um irmão, só o incentivamos a manifestar o que ele tem de pior. Mas, ao criar um ambiente de amor e de perdão,
seremos instrumentos de Deus para revelar o que há de melhor nesse irmão. Então, que nós sejamos dessa forma, sempre procurando trazer para perto, sempre procurando tratar em amor. Há uma grande necessidade de honestidade na igreja de hoje. Falar a verdade em amor, conforme diz Efésios capítulo 4, versículo 15. Esse é o padrão de Deus. A verdade, ou melhor, o amor sem verdade é hipocrisia, enquanto a verdade sem amor é brutalidade. Jesus sempre ensinou a verdade em amor. Agora, se essa verdade em amor dói, Provérbios 27, versículo 6 declara: leais são as feridas feitas pelo que ama. Jesus comprou a igreja com o seu sangue, logo a igreja pertence a Ele. Logo a igreja pertence a Ele. E a mesma, ou seja, a igreja representa e a igreja o representa diante das nações. Nessa perspectiva, a pureza da igreja é de suma importância. Corretamente praticada, a disciplina eclesiástica ajuda a assegurar essa pureza para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós finalizamos por aqui. Eu convido você a se colocar de pé. Então lembre-se que a disciplina existe na igreja. Não de uma forma, ou melhor, deve existir na igreja, mas não de uma forma deturpada, não de uma forma autoritária, mas de uma forma amorosa, mas com humildade, com amor, sempre com o intuito de trazer para perto, nunca de repelir. E mesmo se for necessário que ou a pessoa, ou o irmão ou a irmã, seja desligado do corpo, ou melhor, seja desligado da igreja local, ainda assim, o amor deve prevalecer sobre a vida dessa pessoa, a fim de que ela caia em si, de que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, que ela reconheça a sua miséria, se arrependa e retorne. E ao retornar, nós faremos como o pai que aguardava o seu filho todos os dias, o receberemos com festa, assim como o Senhor nos ensina, porque nós amamos, porque Cristo nos amou primeiro. Amém? Cristo nos amou primeiro, e como Ele nos ama, nós também devemos amar o nosso próximo. Amém? O céu, irmãos, é o nosso propósito. A presença do Senhor pelo resto da eternidade é o nosso desejo, e por isso nós devemos sim, não vivermos sem correção, mas devemos amar, e com humildade, se necessário for, faremos, mas faremos com amor. Faremos para a honra e para a glória do Senhor. Faremos para proteger a pureza da congregação, a pureza da igreja, mas faremos com amor. Amém? E esperando que haja arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por esse momento. Te agradeço, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor amado. Te agradeço por essa fase preventiva, Senhor, da disciplina eclesiástica, Pai, que nós mais uma vez trouxemos aqui, Senhor. Que cada um, Pai amado, cada membro, Senhor amado, dessa igreja local, Pai amado, possa, Senhor, andar em conformidade com a Tua palavra e com aquilo que nós temos ensinado, Pai, com aquilo que o nosso pastor Alan tem nos ensinado, Pai, tem nos instruído, Senhor amado, isso tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, para que haja pureza no nosso meio, para que haja manifestação poderosa do Teu Espírito Santo, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito
venha tocar, Senhor, em cada coração, Pai amado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pai amado, que todos os nossos irmãos sejam ensináveis, ó Pai, se houver a necessidade, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, para que nós venhamos crescer, Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome santo e amadurecer, Senhor, conforme o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai amado, nessa manhã, e te agradecemos desde já, Senhor. Amém, Jesus, e amém.